Vamos abrir as nossas Bíblias em Esdras, capítulo 10, a partir do verso 15. Esdras, capítulo 10, a partir do verso 15. Na verdade, irmãos, convidar os irmãos para lermos a partir do verso 12, para entendermos o contexto. Esdras, capítulo 10, a partir do verso 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu toda a congregação e disse em alta voz: assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Então, a congregação reunida, todos os habitantes de Judá, Jerusalém, reunidos em Jerusalém, uma grande população, são exortados acerca do pecado cometido pelo povo. Nós podemos nos recordar desse pecado no sentido de que houve uma mistura indevida entre a nação santa, entre a linhagem santa e os povos do mundo, os povos gentios, os povos idólatras, os povos de culturas pecaminosas que afrontavam a glória e a santidade de Deus. Então o povo de Israel se estava misturando com esses povos da terra. Então aqui, quando Esdras se levanta para exortar acerca do pecado, nós vimos na última reunião muito claramente que o Senhor começa a mover o coração do povo à medida que Esdras ainda estava orando e intercedendo e buscando a face do Senhor, o perdão do Senhor pelo pecado do povo. Então o Senhor começa a mover o coração e o espírito daquele povo. Então o povo se reúne atendendo o chamado de Esdras para ser exortado. E como uma resposta da exortação, como vindo então de palavra de Deus, não palavra de homens, o povo decide anuir com aquilo que deveria ser feito. O que deveria ser feito, irmãos? Eles deveriam despedir as mulheres com as quais eles haviam casado, que não eram mulheres dentre o povo de Israel, do povo de Israel, melhor dizendo. E deveriam despedir também os filhos que tiveram com estas mulheres. Então aqui no verso 12, a congregação em alta voz respondeu positivamente, assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Agora veja o verso 13. Porém o povo é muito, e sendo tempo de grandes chuvas, não podemos estar aqui de fora, e não é isto obra de um dia ou dois. Agora prestem atenção nessa expressão aqui. Pois somos muitos os que transgredimos nesta coisa. Então esse pecado, esse câncer, estava alastrado no meio do povo de Deus. Somos muitos os que transgredimos nesta coisa. Quando eles dizem que não podemos estar aqui fora, é em razão do período de chuvas, intensas chuvas na região, Então eles vão dizer, nós faremos, mas como fomos muitos, isso não é obra de um dia. Porque, irmãos, pensemos que essas mulheres, ao serem repudiadas, ao serem despedidas, elas precisariam de preparativos para isso. Inclusive provisões. Não é que os judeus dispensariam essas mulheres sem nenhuma provisão. Então cada homem que transgrediu nesta palavra despediria sua mulher, despediria os seus filhos, mas haveria a necessidade de um preparativo de provisões para eles, Então o verso 14 ele continua dizendo assim: ora, que os nossos príncipes decidam por toda a congregação e que venham a eles em tempos determinados todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, e com estes os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós
o brasume da ira do nosso Deus por esta coisa. Irmãos, hoje em dia nós temos a infelicidade de lidarmos muito com a chamada teologia da prosperidade, que prega um Deus sempre muito bonzinho e sempre muito compassivo com o pecado no meio do povo. Mas se nós pegarmos o Senhor lá nas igrejas, nas 7 igrejas do Apocalipse, quando ele descreve quem ele é, para uma das igrejas ele diz assim: eu sou aquele que tem os pés reluzentes e tem os olhos como chamas de fogo. Se eu não me engano, ele fala dessa descrição à igreja em Tiatira, aquela igreja justamente que estava em prostituição. Aquela mulher, Jezabel, estava ensinando o povo a se prostituir, espiritualmente, comendo coisas sacrificadas a ídolos. Então o Senhor diz: eu sou aquele que tem os olhos como chamas de fogo. O que nos parece essa descrição do Senhor? Senão uma descrição de um julgamento extremamente rigoroso no que diz respeito ao pecado, Olhos como chamas de fogo. Nós sabemos que o fogo ele é purificador, Ele tem essa tipologia na Bíblia como algo que purifica. Então vocês percebem que quando o povo aqui de Israel, em Esdras, onde nós estamos estudando, dizendo: façamos isso para que a ira de Deus não venha sobre nós, ela se refere assim: o brasume da ira de Deus. O que é o brasume? É fogo, é brasa, é uma disciplina que tem o condão, que tem o objetivo de purificação. Então, hoje em dia, trazendo para a experiência da igreja atualmente, quando nós temos uma visão de um Deus, Ele é amoroso, Ele entende, nós somos pecadores, Ele é o nosso Pai Celestial que nos perdoa, são verdades bíblicas, mas são meias verdades, porque esse mesmo Deus, que é aquele Deus cuja misericórdia se renova todos os dias, é o mesmo Deus que diz assim, que Ele é fogo santificador, Sem santificação ninguém verá o Senhor. Ele é fogo consumidor. Esse é o nosso Deus. Por que nós precisamos buscar do Senhor todos os dias que Ele nos revele esta realidade? Não para que tenhamos medo, irmãos, porque a palavra é muito clara que o medo ele é uma consequência do pecado. Se você pegar lá na experiência de Adão, a palavra diz que quando ele pecou, abriram-se os olhos, ele e a mulher viram que estavam nus. Quando eles ouviram a voz do Senhor, que vinha ter com eles na viração do dia, eles se esconderam. Então eles reaparecem ao Senhor e o Senhor pergunta: por que vocês se esconderam? O que ele fala? Eu tive medo e me escondi. Antes ele não tinha medo da presença de Deus. Então você vê que o medo, ele tem uma relação direta com o pecado. Agora, medo é uma coisa, temor, reverência, tremor é outra totalmente diferente. E o que o Senhor requer dos seus filhos é que eles entendam que são filhos amados e recebidos em Cristo Jesus em sua casa, como filhos amados. Imagine a figura daquela passagem do filho pródigo. Aquele filho que volta arrependido e ele é recebido de braços abertos por seu pai, cheio de alegria. Esse é o nosso Pai Celestial. Sim, essa é a sua característica. Só que Ele também é um Deus disciplinador. É aquele que se assentará no seu trono de juízo. Irmãos, quando o Senhor Jesus era ultrajado, quando o chamavam de chefe dos Beuzebus, quando chamavam ele de pecador e todos os outros nomes terríveis, quando cuspiram nele, quando torturaram ele fisicamente, psicologicamente, Pedro vai registrar o seguinte,
que ele não revidava, porque ele se confiava ao justo e verdadeiro e reto juiz. Então, há um juiz que virá para julgar o pecado. Agora, não pense, irmãos, que por sermos filhos, não enfrentaremos um juízo também. A diferença é que o juízo para nós será um juízo diferente do juízo para o mundo. O juízo para o mundo é um juízo para destruição eterna. O juízo para nós é um juízo para disciplina e arrependimento. Então, por isso que o escritor de Hebreus, ele vai nos trazer pelo Espírito a seguinte informação: todas as vezes que nós somos disciplinados por Deus, naquele momento, não parece ser uma disciplina prazerosa, não parece ser algo prazeroso, mas com o passar do tempo, redunda em honra, louvor e glória ao nosso Deus. Porque Deus disciplina a quem Ele ama, aos seus filhos a quem Ele quer bem. Ele não disciplina a bastardos, mas disciplina filhos. Então, esse é um princípio da disciplina de Deus para o seu povo, seja nessa vida agora, seja no reino milenar. Não será disciplina e juízo para destruição, mas será disciplina e juízo para edificação, para arrependimento, com o único propósito, irmãos, porque Deus não faz nada sem propósito: formar o caráter de Cristo em nós. É para isso que Deus nos disciplina, é para isso que Ele nos julga. Então, voltando à questão do juízo, como sabemos que os filhos de Deus enfrentarão o juízo também, embora sejam filhos de Deus? Mesmo Pedro vai dizer: pois o juízo começa pela casa de Deus. Deus julgará o mundo, julgará, mas Ele também julgará a sua casa. Por isso que Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, diz assim: todos nós. Você está vendo que ele se inclui? Ele não diz assim, todo o mundo, e ele nem diz assim, todos vocês, mas ele diz assim, todos nós. Ele está se incluindo também. Compareceremos perante o tribunal de Cristo para respondermos a Ele pelo bem ou mal que fizemos por meio do corpo, por meio da carne. Então, é extremamente urgente, irmãos, que uma vez em pecado, uma vez transgredida a palavra de Deus, tenhamos da parte do Espírito de Deus a exata noção do quão grave isto é. Que nós não podemos tratar o pecado com leviandade. Eu vou resolver isso outra hora. Deus me entende. Olha só, eu estava nervoso, não pensei na hora. Nenhum desses argumentos serve como justificativa para transgredirmos a palavra de Deus, embora sejamos falhos. Porque nós temos já uma obra consumada que nos dá suporte diante do pecado. Mas esta obra consumada nos leva à necessidade do arrependimento, à necessidade do pedido de perdão, a necessidade de buscar a face do Senhor em constrição com os nossos corações. Senhor, pequei contra ti. Não foi isso que Davi diz? Davi matou um homem, adulterou, destruiu uma família, mentiu, mas quando ele vai diante do Senhor, ele diz assim: contra ti e somente contra ti, Senhor, é que eu pequei. Porque ele sabia que a transgressão dele não era algo que tinha digamos assim, um contexto puramente terreno, de uma infidelidade conjugal. A infidelidade conjugal, antes de atingir os nossos cônjuges, atinge a honra, a glória e a santidade de Deus. Uma palavra áspera contra os nossos filhos, antes de atingir os nossos filhos, a bem verdade vai atinge a honra, a glória e a santidade de Deus. Uma infidelidade nos negócios
da mesma maneira. Então ele é o primeiro que precisa ser então buscado. Claro que nós não podemos ignorar o ensino do próprio Senhor dizendo que se nós pecamos contra o nosso irmão, nós devemos ir diante do nosso irmão e nos consertarmos com ele. Irmão, eu fiz aquilo contigo aquele dia, você me perdoa, né? Adianta eu ficar pedindo perdão para Deus aqui e esquecer o que eu fiz contra ele? Ele também foi prejudicado. Deus e aquelas pessoas que foram atingidas. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu só estou abordando com os irmãos esse ponto específico no processo de arrependimento do povo, a noção que eles tinham que o pecado traz o juízo de Deus sobre eles, traz o brasume da ira de Deus. O pecado acende a ira de Deus, mas graças ao Senhor, que essa ira que se acende por causa do pecado, ela também é uma ira que ela é acalmada, digamos assim. Eu não tenho uma outra palavra melhor, mas é uma ira que é acalmada por causa do sangue do amado Filho Jesus, o nosso Senhor, que foi derramado lá na cruz. Esse é o sangue fiador da nova aliança. Então, quando o Senhor olha dos céus, homens pecadores, arrependidos e cobertos constantemente pelo sangue de Cristo. A palavra diz que nós devemos nos revestir de Cristo. Imagine lá, logo após a experiência, então, voltando para Adão e Eva, quando eles tentam cozer folhas de figueira para tampar, para cobrir a nudez deles, que era a demonstração externa, visível, da corrupção na qual eles haviam se metido, né? Então eles tentam cobrir aquela corrupção e se fazerem apresentáveis diante do Senhor pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio mérito. Eles se escondem, eles vão fazer roupas de folhas de figueira para eles, para cobrir a nudez deles, para se apresentarem diante do Senhor, porque eles viram que estavam nus, ficaram envergonhados. Na verdade, essa é a dinâmica lá do contexto. Mas o Senhor aceitou aquelas folhas de figueira? Por que não, irmãos? Porque tudo que o homem faz é algo passageiro. O que aconteceu com aquelas folhas? Secar, não é? Aí daqui a pouco eles iam ter que fazer de novo, não é verdade? O Senhor diz assim, não se pode colocar remendo novo em roupa velha. O estrago vai ser maior. Entendem? Então, aquilo que o homem transgrediu, o pecado e todas as consequências do pecado, somente Deus é que pode restaurar. Entende, irmãos? Então, mesmo diante da nossa transgressão, há uma obra perfeita e eterna que faz o quê? Aplaca a ira de Deus sobre o seu povo. Muito embora experimentemos o quê? Muitas vezes as consequências. Vamos pegar aqui as consequências e tratar um pouco sobre isso. Quando Abraão pecou, tendo um filho com uma mulher que não era sua mulher, porque Deus havia prometido um herdeiro e que Sara seria então a mulher que lhe traria o herdeiro, porque ela é uma figura da igreja, da Jerusalém celestial. Então ele pecou. Ele foi querer fazer por ele aquele herdeiro. Ele pecou sobre esta questão. Teve consequência ou não teve? Teve que despedir o seu filho. Ele já estava apegado àquele filho. Ele teve que mandar embora. O sofrimento da parte dele de despedir o seu filho, né? E depois todo o desenrolar da história que nós vemos aí, ó, os árabes, descendentes de Ismael, perseguindo os descendentes de Isaac, que são os judeus. Até hoje, nós vemos a consequência do pecado de Abraão. Se você vai para outros exemplos bíblicos, da mesma maneira, irmãos. Então, não é porque somos perdoados, que a ira de Deus é aplacada, que nós não experimentaremos, muitas vezes, as consequências. Mas até mesmo essas consequências são para a edificação, são para o aprendizado.
os judeus aqui. Nós estamos estudando Esdras, que é o encerramento do cativeiro da Babilônia, onde eles sobem para reedificar a casa de Deus. Por que eles foram levados cativos para a Babilônia? Consequência do seu pecado. Pecado de idolatria. Constantemente na história de Israel, eles vinham seguindo outros deuses, se prostituindo com outros deuses. Então o Senhor falou assim: vocês querem deuses? Eu vou mandar vocês para a terra dos deuses. Consequência do seu pecado. Sabe, irmãos, que depois do cativeiro da Babilônia, os registros históricos e os estudiosos bíblicos, eles anotam o seguinte, que depois do cativeiro da Babilônia, Israel nunca mais foi após outros deuses. Então eles foram julgados, disciplinados, e aquela disciplina serviu para que eles nunca mais voltassem a idolatrar deuses pagãos, né? Depois desse cativeiro de 70 anos da Babilônia. Então você percebe que a consequência é um ensino. Eu posso ficar aqui mais tempo falando sobre isso, porque a palavra é muito bela em nos mostrar isso, mas às vezes a gente pensa assim: não, é a palavra, comigo é diferente. Não é, irmãos. Dentro da disciplina do Senhor, diante do nosso pecado, as consequências da disciplina do Senhor vão servir para a nossa edificação, para o crescimento de Cristo em nós. Então o povo judeu murmurava quando viram então ouviram o relatório dos espias. A terra é muito boa, mas lá tem gigantes. Aí Deus, diante da incredulidade do povo, ele estabeleceu uma disciplina. Eu citei isso na última reunião. Que disciplina foi essa? Esta geração perversa não entrará, não herdará a terra. Cairão prostrados no deserto, né? Só que é bem interessante algo que acontece no processo de disciplina do povo judeu. Enquanto o povo judeu então ficava peregrinando no deserto, a palavra registra que eles foram aumentando e eles foram se multiplicando e fortalecendo. Então os irmãos percebem que quando chega o tempo certo do povo entrar em Canaã, eles estavam fortalecidos, inclusive no contexto bélico, né, de exército em si, de soldados em si. Eles se tornaram, naqueles 40 anos, não um povo fraco que foi caindo e morrendo no deserto, mas as gerações que foram se levantando foram fortalecendo. Então, quando Deus, através de Josué, deu a ordem para eles entrarem, eles não mais murmuraram, eles não mais blasfemaram de Deus, eles marcharam, seguindo a palavra do Senhor. Todos foram circuncidados, né? O que significa a circuncisão na Bíblia? A circuncisão é um sinal terreno, externo, de uma realidade espiritual chamada crucificação. A nossa crucificação. Porque o órgão sexual masculino, o prepúcio, é tirado em um sinal de que a carne foi cortada, a carne foi arrancada. O que é que trata com a nossa carne? Só tem uma coisa que trata com a nossa carne. Isso se chama cruz, né? Por isso que Paulo diz: nós é que somos a verdadeira circuncisão. Eles circuncidaram o prepúcio do órgão sexual masculino, né? Mas nós fomos circuncidados no coração, em nosso espírito, onde a cruz todos os dias atua para que a carne não prevaleça, né, irmãos? Muitas vezes nós somos teimosos, mesmo o Espírito do Senhor falando: não vá por aí, não faça isso. Às vezes a gente quer satisfazer a vontade da carne, e aí vem o quê? O juízo de Deus, a disciplina de Deus, né? As consequências. Mas tudo isso é Deus mandando você embora? Fala: ó, eu não te quero mais. Como Ele poderia fazer isso, irmãos? O Espírito de Deus nos foi outorgado como um dom da parte de Deus. E a palavra diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O Paulo tem, são 4 filhos, né, Paulo? Por mais trabalho, aí eu não estou dizendo que dê trabalho, tá, Paulo? Só estou pegando você de exemplo aqui. Por mais trabalho que um filho do Paulo dê para ele nunca deixará de ser filho do Paulo. E nunca deixará de ser amado pelo Paulo.
Essa é a relação do Senhor conosco agora. Nós que recebemos o Senhor como nosso Salvador, como nossa vida, né? E ele diz assim em Judas: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então ele levará a cabo esse propósito de formar Cristo em cada um de nós. Cabe a nós respondermos ou não, porque ele está batendo na porta, como ele faz com a igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. E se nós não quisermos abrir a porta, irmãos, o que vai acontecer? Não, Senhor, não é o momento, eu vou curtir minha vida, eu tenho as minhas prioridades, eu recebi a tua palavra sobre a edificação da casa de Deus em Esdras, mas não é o momento de eu me envolver com isso agora. O dia quando eu me aposentar do meu serviço, aí eu vou mexer com isso. Nós experimentaremos a disciplina do Senhor quando Ele vier, porque todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, porque existe em Apocalipse o tribunal de Cristo, existe o grande tribunal do trono branco. Não é um tribunal só que é estabelecido, existe o tribunal para galardão, né? Ele virá muito bom, né? Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, né? Tribunal para galardão e tribunal também para disciplina do reino. Então cabe a nós escolhermos: queremos passar por isso ou queremos adotar? E aqui eu chamo a atenção dos irmãos novamente, porque estamos estudando a postura do povo aqui, ó, quebrantado diante da palavra. Eles dizem o quê? Conforme for dito, nós faremos, com todas as consequências do nosso erro, mas nós faremos, porque nós não queremos viver debaixo do brasume da ira de Deus, né? Vamos avançar? Verso 15. No entanto, Jonatas, filho de Azael, e Jesaías, filho de Tiquivá, se opuseram a esta coisa, e Mesulão e Sabetai, levita, os apoiaram. Então, diante da constrição da parte do Senhor, da palavra posta e do quebrantamento do povo, sabe o que acontece? Alguns se levantam contra isso, dentro do próprio povo. Então esses homens aqui se levantaram contra essa decisão de despedir essas mulheres. Eles eram levitas, irmãos, homens que foram separados por natureza para servir a casa de Deus. E eles se opuseram à palavra do Senhor, àquela decisão de despedir as mulheres e os filhos. Humanamente eles estavam errados? Naturalmente eu pergunto. Será que lá no meio eles nos usaram argumentos da seguinte maneira: irmãos, povo de Deus, o estrago já está feito, como é que nós vamos consertar agora? Né? Agora é continuarmos e não fazermos mais. Né? Caros irmãos, são nossos filhos, são nossa linhagem. Como é que nós vamos abandonar a nossa linhagem? Né? Nós não amamos as nossas esposas? Então, de repente, irmãos, surgiram esses argumentos, que são argumentos perfeitamente plausíveis dentro do ponto de vista natural. Pergunta para Jaqueline se ela tem coragem de abandonar o João Pedro. Mas nem que a vaca tussa, né? O nosso ditado é esse, né? Nem que a vaca dos velhos, né? Nem que a vaca tussa. Irmão, esse texto aqui está assim: opuseram ou se puseram? Não, se opuseram. Na minha tradução está diferente. Eles se opuseram a esta coisa. Porém, somente Jonas, filho de Azael, e Jaziel, filho de Tiquivá, você está esquecendo um óleo sobre este negócio. Se puseram sobre esse negócio. Revista e atualizar. E Sabetai e Levita os ajudaram. A tua está como, Anelise? Se puseram sobre este negócio. Se opuseram, de oposição. Então a tradução está errada. Se puseram. Se puseram.
Mas a ideia aqui é se opor, se levantar contra essa ideia, tá? Dentro desse verso 15, o que nós podemos então tirar de lição para nós? Esses homens arrazoaram diante da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: não é para misturar. O povo misturou, eles receberam a luz da palavra, o arrependimento, que eles decidiram: vamos sair dessa mistura, vamos sair desse pecado, vamos abandonar esse caminho, vamos converter. Mas algum dentre eles começaram a fazer o quê? Pensar, arrazoar. E quando a gente arrazoa demais acerca das coisas de Deus, irmãos, eu não sei se é essa a experiência dos irmãos, mas é a minha. Se você parar para pensar demais, você não vai pelo caminho do Senhor. Você acaba inventando uma justificativa, um argumento que você mesmo se convence daquilo. E aí você continua naquela trajetória e continua patinando anos da sua vida. Então, quando a luz de Deus vem sobre nós, nós só temos duas alternativas. A primeira alternativa é responder à luz de Deus: Senhor, eu pequei. A luz de Deus por meio de Natã foi a Davi: esse homem é você, meu rei. Então ele, diante da luz de Deus, qual que foi o caminho dele? Contra ti, Senhor, eu pequei. Então ele trilhou o caminho. Mas quando isso acontece muitas vezes, a gente começa: mas isso é impressão minha. Não pode. Será que o Senhor está falando comigo mesmo? Será que essa palavra é para mim? Mas não foi bem desse jeito que eu fiz, né? Aí a gente começa a juntar justificativas diante do Senhor. E isso vai fazer o que conosco? Porque nós estamos trazendo a palavra de Deus para discernir ela de forma natural. Vocês já devem ter ouvido as seguintes justificativas: isso era no tempo lá dos apóstolos. Hoje em dia não se pratica mais isso. Você está sendo legalista demais. Posso dizer uma palavra? Sim. Aonde tinha uma linha só de italianos, só. Eles não aceitavam de maneira alguma que uma outra pessoa namorasse uma filha deles que não fosse da descendência deles, de maneira nenhuma. Pois é. Os judeus também era assim. O judeu também é assim. Por exemplo, aqueles que casaram, agora vai largar da mulher, quando ele vê que ele está errado, que ele pode mudar, né? Que ele está errado, vai largar a mulher para os filhos e ele vai casar de novo com outro da mesma tribo. O irmão fala aqui no que nós estamos lendo aqui. Sim. A ideia era essa. Eles iam largar a mulher e eles iam acabar casando com outra mulher do povo, não, né? Mas a gente trazendo isso para uma lição espiritual é esse arrazoar. O que essas pessoas fizeram? Eles se levantaram, se opuseram à palavra de Deus. Por quê? Porque muito provavelmente arrazoaram. Isso é drástico demais. As crianças são inocentes, elas não têm nada a ver com isso. Eu tenho tido a oportunidade de dar aula de História do Direito na faculdade. E aí tem uma parte da grade, da disciplina, que é o direito hebraico. Quando você fala para eles que o povo, por ordem de Deus, você fala para um homem natural, para um ímpio, que o povo, por ordem de Deus, invadia e tinha a orientação de Deus de matar mulher, criança, homens, animais, não deixar nada. Aquilo vira um motivo de convencimento para eles que esse Deus é um Deus torturador, mau. Como assim matar crianças? Vocês nunca ouviram esse discurso, não, irmãos? Se Deus é tão bom, como é que Ele permite que tantas crianças no mundo morram? Sabe por quê? Porque é da natureza humana colocar a culpa em todo mundo, menos em nós. Então as crianças do mundo morrem, não é porque o pecado entrou no mundo, porque desobedecemos a palavra. As crianças morrem porque Deus deixa elas morrerem. Você está vendo? É sempre assim o homem natural. E aqui esses homens estão fazendo isso, arrazoando com a palavra, negociando, maquinando. Quando nós vemos inúmeros exemplos na Bíblia, vamos pegar um exemplo, o Abraão.
Abraão, deixa a tua terra e a tua parentela e vai para a terra de onde eu vou mostrar para você. Abraão ficou lá, mas é muito longe, mas será que lá tem pasto? Não, ele pegou e foi. Teve problemas pelo caminho? Teve, mas ele levantou e foi. Porque com a palavra de Deus, a gente não fica arrazoando, negociando, fazendo fundamentações para nos convencermos do contrário. Nós ouvimos, sim, amém, Senhor, e caminhamos. Essa é a vontade do Senhor, como foi Cristo Jesus aqui na terra, em tudo obediente. Irmãos, eu estou dizendo algo aqui que deveria ser algo muito prático para nós, mas que nós temos muita dificuldade. Vamos pegar como corpo, como expressão da igreja que se reúne neste lugar, para todos nós. Agora vai doer, né? Há quantos anos eu ouço o irmão Valdecir, instruído pelo Espírito, pregar sobre cada um tem o seu lugar no corpo e deve desenvolver a sua função. Eu ouço o Valdecir pregar sobre isso, instruído pelo Espírito, que o Espírito tem persistido com essa questão em nós, pelo seu amor, há 10 anos, o Valdecir pregando sobre isso. Agora, quantos de nós têm respondido a essa palavra? São poucos, são poucos. Sempre há o quê? Um arrazoar. Mas eu não posso, mas eu não sei, mas eu não tenho tempo, mas eu tenho que cuidar disso e daquilo. Sempre há um arrazoar acerca da palavra de Deus. Pegar um homem, o Senhor pegar um homem e fazer ele falar durante 10, não que ele fala só isso, tá, irmãos? Está até sendo gravado aqui, depois o irmão vai descer e vai falar, mas eu só falo isso? Não é que fale só sobre isso, mas continuamente o Espírito de Deus vem visitando a nós aqui como congregação nesse aspecto. Assumir a nossa posição de servos, não apenas de filhos, mas parece que nós temos estado o quê? Estagnados. Parece que essa palavra, ela vem a nós e bate no escudo e volta, parece que ela não penetra no nosso coração. Assim como foi aqui, ó. Quem dera nós, como congregação, tá, irmão? Não estou falando um ou outro, não. Como congregação, nos arrependêssemos diante do Senhor, e disséssemos assim, Senhor, conforme a Tua palavra, nós faremos. Já pensou? O quão diferente seria o nosso meio aqui? Por isso que hoje a gente fica pensando assim, Senhor, por que o Senhor não faz aqueles sinais que o Senhor fazia antigamente? Irmãos, olha, vamos olhar para nós. Por que será? Né? Porque naquele tempo ele tinha um Paulo, ele tinha um Pedro, que se fosse necessário ir para a forca, para a arena dos leões lá em Roma, iria glorificando o Senhor. Hoje, para a gente sair de casa, para vir para a reunião, já é uma luta, é um peso, né? Não é verdade? Então, nós precisamos, como igreja, nos arrepender diante do Senhor, com esse coração aqui, ó. E deixar, vamos pensar que essas 4 figuras aqui, ó, esse Jazeias, esse Tikvá, esse Azael, esse Jonatas, filho de Azael, e esse Jazeias, e esse Mesulão, e esse Sabetai, que pensemos que eles são a nossa carne, e deixemos eles de lado. É tão interessante, eu não vou prosseguir aqui na leitura, mas algo mais me chama a atenção. 2 se levantaram e falaram, se opuseram. E aí o que aconteceu? Para apoiar. É isso que acontece no meio do povo de Deus. Quando um se levanta lá, não é bem assim não. Ele começa a fazer o quê? Corromper os demais, né? Por isso que o Senhor diz assim, as más conversações corrompem os bons costumes. Por isso que o Senhor diz assim, aquele que quer permanecer no pecado, que foi alertado, que foi instruído e não tem atendido, considera ele como um gentil publicano. Não é que ele seja, mas considera ele. Com tal pessoa, Paulo diz, você não deve nem sentar para comer. Sabe por quê? Porque ele rapidinho vai dar um jeito de querer convencer você também. Porque era assim que eram os fariseus. O Senhor dizia, vocês não entram e não deixam ninguém entrar, né?
É isso que o pecado faz no meio do povo de Deus. Por isso que ele tem que ser tratado de forma, primeiro, com amor, na luz, no amor de Deus, com a palavra. Mas não pode negociar, não pode dar brecha para ele, porque senão ele começa a contaminar o povo. Vamos avançar aqui, irmãos. Verso 16. Assim o fizeram os que voltaram do exílio. Então Esdras, o sacerdote, elegeu nominalmente homens cabeças de famílias, segundo a casa de seus pais, que se assentaram no dia 1º do 10º mês para inquirir nessas coisas. E o concluíram no dia 1º do 1º mês, a respeito de todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. Eu anotei o número aqui, nós não vamos ler esta relação, que estão nos versos próximos, mas foi algo de 17 sacerdotes, 17 homens responsáveis por ensinar o povo a não fazer aquilo, cometeram esse pecado. 17 sacerdotes, 10 levitas, homens separados por Deus para o serviço da casa de Deus, e 86 outros homens da congregação, que está nesse rol aqui, nessa lista que seguem os próximos versos aí. Então, a coisa era de tal sorte grave, irmãos, que não atingiu apenas os homens da congregação, mas atingiu homens responsáveis por liderar, por exercer o governo de Deus sobre a congregação, também esse pecado. E isso foi de forma muito severamente, entendemos, mas necessário que fosse tratado como foi tratado aqui. Agora pensamos assim, a luta foi vencida, acabou tudo? Se você ir no capítulo 13 de Esdras, sabe qual é o problema que eles estão tendo lá de novo? Capítulo 13, salvo engano, verso 23. Vamos lá? Vamos lá ler. Esdras não, perdão, Neemias. Vai um pouco avante aí. 30 anos depois, dali onde nós estamos. Neemias capítulo 13, verso 23. Vamos ler aqui a partir do 23. O irmão lê para nós, por gentileza. E também naqueles dias, judeus que tomaram mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E a metade de seus filhos falavam a língua asdodita, porque não sabiam falar judaico, mas falavam conforme a língua de cada povo. Tá. O resultado dessa mistura indevida, dessa prostituição espiritual, sabe o que é? Não se consegue discernir, vamos pegar aqui pela realidade espiritual, não se consegue discernir a palavra de Deus. Então os filhos de judeus e mulheres moabitas, eles não entendiam sequer o idioma judaico, né? Então, trazendo isso para uma realidade espiritual, olha o resultado da nossa prostituição espiritual, de nós nos aliarmos àquilo que é do mundo e andarmos com aquilo que é do mundo. Nós perdemos ouvidos para as coisas relacionadas ao falar do Espírito de Deus. Nós não conseguimos mais discernir, né? É o que está aí o resultado. Pode avançar. E eu os repreendi e os amaldiçoei, espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e lhes fiz jurar, dizendo: não dareis vossas filhas a seus filhos, e não tomareis de suas filhas para vossos filhos, nem para vós mesmos. Você percebe aqui, parece radical o Neemias, né? O que ele fez? Com esses homens, ele deu uma surra neles. A gente arrancou os cabelos deles. Mas a gente pensa assim, nossa, mas a palavra de Deus diz para a gente não ser violento. Não sermos violentos realmente com o nosso próximo, não sermos mesmo não. Mas do ponto de vista espiritual, essa conduta de Neemias significa o quê? Odiar o pecado, abominar o pecado.
Eu peguei aquelas pessoas que praticavam aquilo e bati neles. Por quê? Porque aquilo era muito grave. Claro que nós não vamos sair batendo nos nossos irmãos, né? Tem gente que leva isso aqui ao pé da letra. Não é para levar ao pé da letra do ponto de vista literal, mas do ponto de vista espiritual, sim. Abominar. Sabe que tem uma passagem em Hebreus capítulo 1 que fala do nosso Senhor, que diz assim, sobre o nosso Senhor, né? Que ele odiava a injustiça. Está lá, né? Amava a justiça e odiava a iniquidade. O Senhor nos ama, mas o pecado é por ele algo abominável, odiado da parte de Deus. Então, se o Senhor está formando o seu caráter em nós, se Ele está nos transformando, irmãos, isso vai acontecer conosco, nós abominarmos o pecado. Isso começa de uma forma um pouco mais grosseira, mas cada ano que passa, cada vez que passa mais o tempo, se nós temos sido fiéis ao Senhor à medida que Ele nos tem dado, nós vamos ficando mais intolerantes com respeito a isso. Eu tenho certeza que todos nós aqui, de uma certa forma, já experimentamos isso, né? Então, eu amava aquela bagunça lá, hoje eu não aguento nem passar perto, né? Isso foi mérito seu? Foi a sua disciplina? Não. Cristo está sendo formado em você. Nossa, amava tal coisa do mundo, me vestir de tal jeito. Hoje eu vejo, meu Deus, como eu ofendia a glória do Senhor, a sua santidade com a forma de me vestir. Graças ao Senhor, isso já não é mais uma realidade. A gente agradece ao Senhor porque aquilo não é mais a nossa realidade. Porque Ele vai nos transformando. E aquilo que é pecaminoso, aquilo que ofende Ele, vai também, de uma certa forma, nos ofendendo. Então, muitas vezes, irmãos, nós devemos sentar na frente da televisão, alguns programas aí, nosso ouvido deveria sair de lá, o quê? Zunido, né? Meu Deus, como é que pode um negócio desse ainda? Mas tem muitos cristãos ainda que amam aquilo, né? Aquilo estimula a prostituição, estimula o adultério, estimula toda sorte de coisas que afrontam a santidade de Deus. E muitos cristãos ainda amam. Irmão, não estou pregando aqui contra programa, não. Eu estou dizendo que se nada mudou na sua vida, desde quando você conheceu o Senhor, você tem as mesmas preferências, então algo está de errado. Agora, se tem mudado, é porque o Senhor está formando o caráter dele em você. E muitas vezes a realidade vem antes que o deixar. O que eu estou falando? A palavra de Deus diz assim, que Ele provoca em nós tanto o querer como o realizar. Então, muitas vezes o querer vai chegar primeiro com um bom espaço de antecedência. Tem irmãos que conheceram o Senhor, que estavam escravizados por vícios, que eles choravam na presença do Senhor, dizendo, Senhor, eu não consigo deixar isso aqui. Eu sei que isso ofende o Senhor, mas eu não consigo. Mas buscando o Senhor, até que uma hora deixou, né? Então não é assim, eu não quero e pronto. Muitas vezes, algumas situações na nossa vida, o Senhor vai nos levar ao querer, e o espaço de tempo entre o querer e o realizar, haverá, como eu disse, um espaço de tempo. Precisamos ser pacientes, precisamos depender do Senhor, mas essa vitória chegará para todos nós. E que belo trabalho o Senhor faz. Nos leva o quê? Como Neemias aqui, ó, odiar, abominar, espancar, arrancar o cabelo. Vamos trocar a figura dos rapazes aqui por pecado em nossas vidas e no meio do povo de Deus, né? Pode continuar a leitura. Nisso não pecou Salomão, rei de Israel, ainda que em muitas nações não tenha havido rei como ele, que era amado de seu Deus, e Deus o pusera por rei sobre todo Israel, e até ele as mulheres estrangeiras fizeram pecar. Então você tá vendo aí? Nós podemos brincar com o pecado? Salomão era o homem mais sábio de todos os tempos, um grande rei, um homem amado por Deus. Até ele foi derrubado nesse aspecto, né? Não, irmãos, não se prenda à figura aqui de mulheres estrangeiras, substitua isso por amor ao mundo. Por melhor que nós estejamos na nossa caminhada com o Senhor, se nós titubearmos,
vamos cair num laço que vai nos prender. Por isso que o Senhor nos compara a soldados, né? Lá em Timóteo ele vai falar sobre isso. Todo soldado que é arregimentado pelo seu capitão não se envolve com as coisas dessa vida. Então o soldado está concentrado na missão dele, ele não dorme. Quem foi militar aqui? Acho que Zaqueu, né, Zaqueu? Foi militar. O que acontece o militar dormir lá no exército, dormir lá na hora da guarda? No outro dia, o que acontece com ele? Cadeia. Dormiu na hora do seu posto? Cadeia, né? Então ele não pode titubear na missão dele. Por isso o Senhor nos coloca nessa posição de soldados, de não brincarmos com o mundo, porque ele pode nos enlaçar. Ele não pode tirar Cristo de nós, mas ele pode fazer o quê? Prejudicar a nossa carreira em Cristo, a nossa caminhada, atrasar o propósito de Deus para as nossas vidas. E esse enlace também pode ser no aspecto corporativo. Toda uma congregação enrolada por causa de transgressão da palavra de Deus. Então, só para encerrar, o que Paulo falava sobre isso? Ele diz assim: eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, não tendo pregado a muitos, venha eu ser reprovado. Então ele era um homem que, embora Deus fez tudo o que fez por intermédio dele, ele não dormia no ponto. Ele estava sempre vigilante, sempre atento. Então aqui é colocada essa figura de Salomão, um homem sábio, amado por Deus, se deixou cair nessa armadilha, né? E as mulheres o desviaram do caminho do Senhor. Então isso, se aconteceu com Salomão, o homem mais sábio, o homem naturalmente falando mais sábio de todos os tempos, que será de nós, na verdade? Então temos que estar atentos. Então, para encerrar o livro de Esdras, irmãos, não deixemos que o nosso homem natural negocie com as verdades de Deus. Não nos permitamos arrazoar com a palavra de Deus. Quando ela nos julga, que nós corramos para o Senhor, como o povo fez aqui, né? E outro ponto importante, então, só para relembrarmos. Houve uma vitória aqui, no sentido de reconhecer a transgressão, converter do caminho, mas nós não podemos dormir no ponto quando isso acontece conosco, porque lá na frente, isso pode acontecer de novo. Aqui, ó, depois de 30 anos, o povo passou a ter esse problema de novo, né? Então, nós temos que estar sempre vigilantes naquilo que é relacionado ao pecado, atentos para não sermos pegos por ele de surpresa, né? Então assim nós encerramos o estudo aqui de Esdras. Que o Senhor nos leve à necessidade de desejarmos nos envolver com a edificação da sua casa. Durante esses meses nós vimos os princípios acerca da edificação da casa do Senhor. Mas de tudo que foi dito, se nós pudéssemos guardar algo no nosso coração para levarmos, irmãos, é no sentido de que todos nós fomos chamados a nos envolver com essa edificação. Que o Senhor já despertou e que desperte o nosso espírito para essa necessidade. Amém?